Vamos continuar a correção do bloco de exercícios do primeiro módulo do meu curso de Regimento Interno do Senado. Tínhamos parado na questão 4. Vamos agora, veja aqui, a 5. As sessões preparatórias são realizadas, às 14 horas do dia 1º de fevereiro. Questão falsa. Diz o regimento, no artigo 3º, inciso 1º, que o horário das sessões preparatórias será designado pelo presidente do Senado, como determina esse próprio regimento, ok? Na questão número 6, não pode haver mais de uma sessão preparatória no mesmo dia. Completamente falsa. Até porque, como regra, todas as preparatórias, as 3 anteriores à primeira SLO e as 2 anteriores à terceira SLO são realizadas no mesmo dia, qual seja 1º de fevereiro. Mas, de qualquer maneira, veja o seguinte, não há no regimento absolutamente nenhuma prescrição determinando que as preparatórias devam ser no mesmo dia ou não possam ser no mesmo dia, certo? O que se tem aqui é uma indução lógica, principalmente nas 2 preparatórias que antecedem o dia ao início da terceira SLO, certo? Antes de começar a terceira SLO no dia 2 de fevereiro, são feitas as 2 preparatórias para a eleição da nova mesa, diz o regimento, as 2 no dia 1º de fevereiro. É óbvio, se o regimento comanda as 2 no dia 1º de fevereiro, porque serão as 2 no mesmo dia, ok? Então a questão que diz o contrário aqui está completamente falsa. Na 7, só pode participar da mesa na primeira sessão preparatória que abre a legislatura, ou seja, a sessão preparatória de posse dos eleitos, membro da mesa anterior que ainda tenha mandato como senador. A questão está perfeita. Como determina o inciso 2º do artigo 3º, membros da mesa que tenham tido o mandato encerrado de senador, mesmo que reeleitos, são excluídos da composição dessa mesa, já que não ostentam mais a condição de senador. Esse aqui também é bastante fácil de entender. Vamos imaginar, o senador X era presidente do Senado na última mesa da legislatura finda e está em final de mandato, certo? Presidindo o Senado, ele concorre à reeleição como senador e se reelege. Ora, no dia 31 de janeiro, ele perde não só o cargo da mesa de presidente, como também o mandato senador. Só vai adquirir um novo mandato tomando posse na primeira das 3 preparatórias que abre a legislatura. Então é óbvio, eu não posso ter na mesa do Senado um ex-senador. Seria tão estranho como tentar colocar na mesa um candidato eleito para primeiro mandato. Funções da mesa são para senadores, nem ex-senadores, nem senador reeleito e nem novo senador, certo? Por isso, o regimento de maneira muito clara diz: a mesa que conduz a primeira preparatória que abre a legislatura será formada pelos membros da última mesa da legislatura finda que ainda detenham mandato de senador, certo? Então, por exemplo, se de toda a mesa antiga somente o 3º secretário ou o 1º suplente ainda tem mais 4 anos de mandato como senador, esse será o presidente da mesa na primeira preparatória. E aí você lembra, numa hipótese teórica mais possível, vamos imaginar que toda a mesa eleita para o segundo biênio de mandato da legislatura finda, presidente, os 2 vices, os 4 secretários e os 4 suplentes, todos eles estão sem mandato. Alguns se reelegeram, outros não, mas toda a mesa está sem mandato. Aí diz o regimento, nessa hipótese, presidirá a primeira preparatória que dá posse aos eleitos o senador mais idoso entre os que ainda têm mandato de 4 anos. E esse vai escolher entre os senadores que ainda têm mandato, 1/3 ou 2/3, ou 4 senadores dos partidos mais numerosos para as funções de
primeiro, segundo, terceiro e quarto secretários, ok? Então, na questão 7, está tudo certinho, porque para que você participe da mesa da preparatória, você tem que estar exercendo o mandato de senador. Na questão 8, senador que integrava a mesa da legislatura finda, mas que tenha obtido reeleição, pode integrar a mesa da primeira sessão preparatória que abre a nova legislatura no mesmo cargo que ocupava a mesa anterior. Mais do que falsa, já vimos por que isso. Com o encerramento do mandato, ocorre evidentemente a perda da condição de senador e, com ela, obviamente, a perda da posição da mesa. Só integram a mesa, como eu acabei de dizer, aqueles dos seus membros que ainda detenham mandato como senador, ok? Questão 9. O novo presidente do Senado, eleito na segunda sessão preparatória das que abrem a legislatura, somente será empossado na abertura da terceira preparatória para a eleição do restante da mesa. Não, isso aqui está falso, certo? O novo presidente, eleito nessa segunda sessão preparatória, é empossado imediatamente após a eleição, na mesma sessão preparatória em que essa se deu. Empossado, o primeiro e único ato que ele comete é encerrar essa sessão, a segunda preparatória, e convocará e já presidirá a preparatória seguinte, a terceira, que vai eleger o resto da mesa. Tudo conforme o artigo 59, parágrafo 4º. Então, questão enfaticamente falsa, sem recurso. 10. Se não houver membro da mesa para a direção dos trabalhos da primeira preparatória da legislatura, assumirá a direção dos trabalhos o senador mais idoso, perfeito, incluindo os empossandos. Nunca. Você viu agora comigo, certo? Falsa. Conforme o inciso 3º do artigo 3º, nesse caso será convocado o mais idoso, aspas, diz o regimento, dentre os presentes, e entenda, dentre aqueles que ainda têm mandato de senador, 1/3 do Senado ou 2/3, conforme o caso. Obviamente, então, só podendo ser um ex-senador em exercício do mandato, pois quer os eleitos ainda não empossados, quer os reeleitos, nenhum deles é senador até que ocorra a posse, não podendo, por isso e por óbvio, presidir o Senado Federal. Tá? Questão de número 11. A requerimento de 1/3 dos senadores presentes, é possível, com amparo regimental, a realização da eleição para toda a mesa do Senado em uma única preparatória, completamente falsa. O primeiro erro se refere à autoria de requerimento, que é de 1/3 dos senadores e não dos presentes, ou líderes que representem esse número. O segundo erro da questão é que a eleição para presidente e a eleição para suplentes, os 4 suplentes da mesa, não podem ser feitas em um único escrutínio. Somente podem ser fundidas num escrutínio só a eleição para vice-presidentes e secretários, os 4, na forma do 60, parágrafo 4º. Evidentemente que você percebe, questão com 2 erros, essa mamata de questão com 2 erros é só aqui, tá? Na hora da prova é um erro só e tu te vira para encontrar, certo? Mas aqui eu achei importante porque, como te falei na introdução desse trabalho, o que interessa para você aqui não é se a questão tem 1, 2, 5 ou 10 erros. O que interessa é fixar a matéria, é usar isso aqui como gancho para fixar os detalhes da matéria. E para essa finalidade, o melhor instrumento, a melhor ferramenta é exercício realmente, tá? Vai lá, questão número 12. Tem amparo regimental a realização em um único escrutínio da eleição para os 2 vice-presidentes do Senado e para os 4 secretários. Está
perfeita a questão verdadeira, como autoriza o artigo 60, parágrafo 4º, que eu já referi no comentário da questão anterior. Questão número 13. Nas sessões preparatórias, não é lícito o uso da palavra. Questão falsa. Diz o regimento, não é lícito o uso da palavra para finalidade diversa daquela da sessão, qual seja a posse dos senadores e o processo de eleição da mesa, como fala o artigo 3º, inciso 7º. Até porque, veja, seria inexplicável proibir os senadores de usarem a palavra nas preparatórias se, por exemplo, eles terão que fazer juramento de posse. Tá? Então, o regimento só proíbe que se use da palavra para alguma finalidade que não seja a finalidade da própria preparatória, ou a posse dos eleitos, ou a eleição do presidente, ou a eleição do restante da mesa. Então, para isso existe efetivamente autorização para usar a palavra. O que não pode haver é usar a palavra para discurso de cunho político, para falar de proposição, por exemplo. Ok? Então, o artigo 3º, 7º responde para ti. Questão de número 14. O regimento interno do Senado autoriza que o plenário do Senado realize uma sessão comemorativa ou de homenagens fora de Brasília, exigindo para isso apenas o requerimento da maioria absoluta do Senado e decisão da mesa. A questão está completamente falsa. O regimento não admite, em nenhuma hipótese, sessão fora da sede ordinária com finalidade comemorativa, como você lê no artigo 1º. Sempre é bom lembrar para você, eu enfatizei na parte expositiva do curso, os eventos que autorizam o Senado a fazer sessão, evento de plenário, fora da sede ordinária, são todos eles de viés negativo, que são a situação de guerra, calamidade pública, uma causa impeditiva das sessões ou a chamada comoção intestina. Então, lá na parte expositiva, eu frisei esse aspecto para ti. Todas as hipóteses de sessão do Senado fora da sede regular têm um viés nitidamente negativo, ok? Logo, não pode haver sessão comemorativa ou de homenagem, tá? Veja, mais uma vez, só para te interromper, mais uma vez, não importa a prática do regimento. A tua prova é em cima da letra do regimento. Ah, mas eu já ouvi dizer que o Senado não interessa, certo? O dia a dia do Senado, muitas vezes, vai contra dispositivos regimentais, certo? A prática, ou a má prática, ou o hábito, ou o costume, muitas vezes levam à feitura sem contestação de atos sem amparo regimental. Mas a tua prova não é de realidade do Senado, é de regimento do Senado. Então, interessa para ti é a realidade textual que está no texto, ok? Vamos lá. Questão de número 15. Em termos regimentais, a sede ordinária do Senado é o Palácio do Congresso. Nenhum problema aqui, questão verdadeira, é o que diz o artigo 1º do caput. Essa aqui foi brinde da casa para você voltar sempre. A primeira sede histórica do Senado, na questão 16, foi o Palácio do Conde d'Arcos, no Rio de Janeiro, de onde saiu em 25 para o Palácio do Jaburu, em Brasília, e após para a sede atual, a questão está falsa. Do Palácio do Conde d'Arcos, o Senado veio em 25 para o Palácio Monroe, também no Rio de Janeiro, depois vindo a ser transferido para Brasília, então não passando aqui pelo Palácio do Jaburu, o que é óbvio, questão falsa. 17. Segundo o regimento do Senado, uma situação de guerra justifica a transferência temporária da sede do Senado para fora do Palácio do Congresso. Completamente falsa. Essa situação de guerra justifica a realização de sessão fora da sede e não a transferência de sede, que exige decreto legislativo do Congresso, segundo a Constituição Federal. Isso, então, no artigo 1º, parágrafo único. Lembra quanto a isso? Na parte expositiva, eu coloquei bastante claro isso. Não confunda transferência temporária da sede do Congresso, Câmara mais Senado, com realização de sessão fora da sede,
ok? Primeiro que não tem amparo regimental transferir a sede apenas do Senado para fora do Congresso, do edifício do Congresso, certo? O que a Constituição fala é transferir a sede do Congresso, das 3 casas, portanto, para fora do Palácio do Congresso. Até porque as causas que justificariam a transferência do Senado também incidem sobre Câmara e Congresso. Tá? Então, para transferência temporária de sede do Congresso para fora do Palácio do Congresso, segundo a Constituição Federal, se exige decreto legislativo do Congresso. O que o regimento autoriza é mantida a sede do Senado no Palácio do Congresso, o Senado fazer sessões fora da sede, como é o caso de guerra. Então veja aqui, ó, nesse caso tem um blefe. A questão é montada para chamar a sua atenção para cá. E aí você esquece que o erro está aqui, ó. Não é transferência de sede, é feitura de sessão fora da sede. 18. O regimento autoriza a realização de sessão fora da sede para homenagem e audiência pública falsa para os dois. Segundo o parágrafo único do artigo 1º, isso só pode ocorrer nos casos de guerra, calamidade pública, comoção intestina e ocorrer situação impeditiva. Ou seja, não há nenhuma previsão nem quanto à homenagem, que eu já frisei, e muito menos para audiência pública. Até porque você sabe, a audiência pública é realizada por comissão e não pelo plenário. 19. A realização de sessão fora da sede exige requerimento escrito formulado pela maioria absoluta, completamente verdadeira, parágrafo único do artigo 1º. Aí você pergunta, mas, Gabriel, o regimento não fala expressamente requerimento escrito. Não, mas ele fala requerimento motivado, assinado pela maioria absoluta, que são 41 senadores. Como é que eu vou fazer, aspas, assinar 41 senadores um requerimento oral? Ok? A questão é dedutiva. Então, evidentemente, se tem que ser um requerimento sujeito a quórum na autoria, ele necessariamente tem que ser escrito, tá? O que nós podemos vir a ter no processo legislativo é apoiamento oral por líder, certo? Como no caso, por exemplo, de questão de ordem em algumas situações, tá? Mas não é o caso aqui. Requerimento para fazer sessão fora da sede tem que ser escrito, fundamentado e assinado por pelo menos a maioria absoluta do Senado, 41 senadores, certo? Questão de número 20. O local de realização de sessão fora da sede é decisão do presidente do Senado. Não. O parágrafo único diz que é determinação da mesa. Então, é a mesa que vai dizer o dia, o local e o horário da tal sessão fora da sede, tá? Lembra, eu alertei com alguma insistência a você sobre isso. Muito cuidado quando você esbarrar em dispositivo regimental que distribui competência. Há competências do presidente do Senado, há competências da mesa, há competências da comissão diretora, há competências de comissão, há competência de líder, há competência de plenária, há competência de 1/3. Sempre muito cuidado, por quê? Como já falei algumas vezes para você ao longo do curso expositivo, a banca, se tiver, digamos assim, efetivamente competência, sabendo que o teu concurso é muito disputado, ela vai montar questões que afastem ao máximo a possibilidade de recurso. E as questões que afastam possibilidade de recurso são aquelas objetivas. E número é o que tem de mais objetivo. Então, a autoria aqui da mesa é uma coisa, do presidente é outra. Nesse caso aqui, quem define onde, em que data, em que horário será feita a sessão do Senado fora da sede, não é o presidente do Senado, é a mesa. Há, inclusive, precedentes do Supremo sobre isso, nos quais a Constituição fala em decisão da mesa pela perda de um mandato. O presidente do Senado decidiu sozinho e o Supremo anulou a decisão. E o Supremo, a Constituição Federal, diz que a decisão é da mesa, portanto, colegiada. Ok? Vamos seguir? Questão 21. O requerimento para a realização de sessão fora da sede
deve ser fundamentado, correto. A formulação escrita é necessária por conta da autoria qualificada, pela maioria absoluta do Senado, e a fundamentação é impositiva por conta da necessidade de o pleito pela sessão fora da sede fundamentar-se em uma das razões elencadas pelo artigo 1º, ou seja, situação de guerra, comoção intestina, calamidade pública, causa impossibilitante. Então, veja, os autores do requerimento terão que colocar na justificação em qual das 4 situações eles enquadram a situação fática que está impondo ao Senado a realização de sessão fora da sede. Por isso tem que ser justificado, tá? 22, da decisão da mesa que indefira a realização de sessão fora da sede, cabe recurso de 1/10 do Senado ao plenário, ouvida a CCJ falsa. Não há nenhuma previsão de recurso a essa decisão, certo? Então, veja, quando cabe recursos, fique atento para a autoria do recurso, quem decide se há parecer de comissão ou não. Mas nesse caso aqui, o regimento é completamente omisso, é silente em relação à recorribilidade. Então, se por exemplo, uma situação hipotética, maioria absoluta do Senado requer a realização de sessão do Senado fora da sede ordinária do Senado, argumentando uma situação de causa impeditiva, se a mesa, pela sua maioria, entender que aquela causa alegada não existe ou é insuficiente para inviabilizar a sessão do Senado na sede ordinária, a mesa indefere o recurso e essa decisão é irrecorrível, ok? 23. A posse do senador não pode ocorrer em sessão não deliberativa falsa. Falsa é com F, Gabriel, certo? Nos termos do caput do artigo 4º, a posse pode ocorrer em sessão preparatória, que seria o normal, em sessão deliberativa, em sessão não deliberativa e, no caso de recesso, no gabinete da presidência, tá? Gabarito, então, aqui, falso. 24. A posse, mesmo ocorrendo em recesso, no gabinete da presidência, qualifica-se como ato público verdadeira. É o teor do caput do artigo 4º e do seu parágrafo 4º, falando em cerimônia pública. 25. Antes da posse do senador, o empossando deve apresentar à mesa o diploma expedido pelo Judiciário Eleitoral, está perfeita, sem problemas aqui, no artigo 4º. É um dos documentos, até porque, veja, a mesa formada para presidir a primeira preparatória ou a mesa eleita para presidir o Senado na primeira, na segunda, no segundo biênios, precisam ter um documento oficial atestando que a pessoa que comparece para tomar posse como senador foi efetivamente eleita validamente e diplomada como senador. O documento que demonstra, que dá essa segurança jurídica para empossar alguém como senador é o diploma de senador eleito expedido pelo Judiciário Eleitoral, tá? Questão de número 26. Nos termos do regimento, o diploma de senador eleito expedido pela Justiça Eleitoral deve ser publicado no Diário Oficial da União antes da posse do eleito, questão falsa, mas por causa disso aqui, ó, a publicação é no Diário do Senado Federal. Aqui, de novo, você vê um truque muito comum em prova para VOF. A banca monta uma redação para atrair você para longe da zona de erro. Então, no mais das vezes aqui, veja, a tua atenção vai ser puxada para a expedição do diploma, para a sua publicação e para isso acontecer antes da posse. E o erro está aqui, ó, camuflado, portanto. Daí porque eu te falei agora, muita atenção na leitura da questão, certo? Sinalize, puxe seta, frise, faça alguma coisa para destacar todas aquelas partículas significativas da redação da questão. Aí tu realmente está vendo tudo que se contém no seu enunciado, tá? Questão de número 27. A apresentação do diploma do senador eleito só pode ser feita pelo próprio diplomado, questão falsa, certo?
o parágrafo 1º do artigo 4º permite a apresentação também pelo líder do partido ou por qualquer senador. Questão 28. Tanto no caso de posse individual quanto no de posse de grupo de senadores, cada empossando deverá prestar de forma integral o compromisso de posse falsa. Diz o regimento, no caso de posse de grupo de senadores, o parágrafo 3º do artigo 4º determina que apenas um pronunciará o compromisso integral, sendo os demais empossandos, quando chamados, apenas levados a repetir a expressão solene, assim o prometo. Por isso a questão está falsa. Questão de número 29. Se a posse ocorrer durante o recesso parlamentar, é dispensada a apresentação prévia do diploma. É evidente que está falso, certo? Mesmo neste caso, é necessário apresentar o diploma como manda o parágrafo 4º do artigo 4º. Questão 30. A posse ocorrida perante o presidente do Senado só é permitida nos casos de recesso parlamentar. E esse fato deve, por imposição regimental, ser noticiado no Diário do Senado, está certinha, como manda o parágrafo 4º do artigo 4º do regimento. 31. O senador eleito em eleição federal ordinária, já dá uma paradinha aqui. Você percebeu quando eu li as questões para você sem gabarito, eu fiz várias referências à eleição federal ordinária, por quê? É possível haver eleição de senador fora do pleito federal geral. Qual é a situação? Se num certo momento houver vaga no mandato e não houver nem senador, nem o primeiro suplente, nem o segundo suplente da chapa eleita que o assuma. Neste caso, não tendo ninguém para assumir a vaga, se faltarem 15 meses ou mais para o fim dos 8 anos de mandato, será feita uma eleição extraordinária para senador no estado onde está a vaga, de quem é a vaga, e ali será eleito um senador para mandato tampão. Neste caso, a referência para a contagem de prazo de posse vai mudar. Daí porque nas questões sobre isso eu fiz a referência à eleição federal ordinária para você afastar essa hipótese quando do julgamento denunciado, ok? Volta para cá então. 31. O senador eleito na eleição federal ordinária geral deve tomar posse no prazo de 90 dias contados da expedição do diploma da Justiça Eleitoral, sendo possível a prorrogação. Veja, aqui nós temos dois problemas, a questão está nitidamente falsa. Primeiro, ele não deve tomar posse no prazo, ele já pode tomar posse na primeira sessão preparatória que abre a legislatura, certo? Então, veja o meu comentário aqui, na forma do parágrafo 5º do artigo 4º, o prazo de 90 dias, quando ele não tomar posse na primeira preparatória, não é contado da expedição do diploma, e sim da data de instalação da SLO em 2 de fevereiro, certo? O prazo só é contado da expedição do diploma no caso de eleição ao longo da legislatura, que é o contrário dessa que está aqui, certo? Conforme o mesmo dispositivo. Essa questão mostra um outro aspecto ao qual me referi na parte expositiva desse curso. Como a coluna central do aprendizado efetivo de regimento é compreensão, quando há referência a prazo regimental, a mecânica de compreensão impõe que você só vai entender o prazo se souber de que momento ele deve ter a contagem iniciada. E você viu nessa questão aqui a relevância que isso tem, certo? Senador eleito em eleição extraordinária ao longo da legislatura tem prazo para tomar posse de 90 dias, contados da expedição do diploma, certo? Agora, senador eleito na eleição geral ordinária que não tenha tomado posse na primeira preparatória, terá também 90 dias para tomar posse, mas não da expedição do diploma, e sim do início da SLO, ou seja, de 2 de fevereiro, ok? Isso, portanto, leva a questão ao erro.
Na questão 32, se o senador não tomar posse no prazo regimental, quer o original de 90 dias, quer o prorrogado, ocorrerá renúncia tácita ao mandato. Tá perfeito, certo? Tanto é que isso aqui é hipótese de vaga, não de afastamento ou licença. É o que consta no parágrafo 6º do artigo 4º. Como regra, o requerimento de prorrogação de posse, do prazo de posse para senador, deve ser escrito, justificado e aprovado pela maioria simples do plenário. Lembra, quando eu li a questão, eu te mostrei. Essa expressão aqui, ó, como regra, afasta a exceção. Certo? A questão está verdadeira porque a única exceção à votação de plenário consta no artigo 6º do regimento e decorre do fato de não ter sido possível a votação. A justificação é impositiva por conta da exigência de motivo justificado. Então, veja, na hora que a questão diz como regra, pela regra, via de regra, o julgamento da assertiva afasta eventuais exceções. A regra é, portanto, que o requerimento de prorrogação de posse seja apresentado pelo interessado e decidido em votação de plenário, ok? Te volta já já para continuar a correção. Até já.